Vem aprender a pintar uma borboleta com a gente. Para essa pintura eu vou usar a técnica do esponjado com o Color Block e vou começar aplicando na região da minha pálpebra. Percebe que eu começo essa primeira aplicação com uma leve pressão e depois venho dando batidinhas para que ela pigmente mais e fique uniforme. A tinta vai passar na parte de cima só um pouquinho da nossa sobrancelha, não vai cobrir a testa toda. Indo para a parte de baixo, a gente vai se guiar para fazer essa aplicação sem passar da linha do nariz. A aplicação da mesma forma, primeiro a gente pressiona e depois vem dando leve batidinhas. Reparem que tem esse truque da gente dar uma amassadinha na esponja para que ela não fique tão grande. E assim evite de fazer borrão ou fazer a pintura muito maior do que a gente espera que ela seja. De qualquer forma, a gente sempre pode tirar o excesso com lencinho umedecido para facilitar o formato da nossa borboleta. Então o formato é esse, a gente repara na angulação tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E tanto a asa superior quanto a inferior ficam com o formato arredondado. Assim a gente consegue deixar um tamanho proporcional ao rosto, sem preencher toda a testa e nem a bochecha. A proporção é fundamental para que a gente consiga um bom resultado. Indo para o contorno, a gente vai começar aqui com um pincel redondo, que pode ser utilizado tanto o número 3 quanto o número 4. E a gente vai começar a traçar a asa com a técnica dos traços. Já tem vídeo aqui no Close ensinando a fazer esses traços individualmente. É importante que a gente domine essa técnica antes de ir para a pintura de fato. Essa asa também pode ser feita com um pincel chanfrado, mas exige que tu tenha mais controle também motor ali dos traços que tu tá fazendo. E também, dependendo do tamanho do rosto da criança e da cor principal da borboleta, talvez usar o pincel chanfrado não seja a melhor opção para ter aquela delicadeza que a gente sempre procura nas pinturas. A parte de baixo é um pouquinho diferente e é a parte que mais precisa de atenção. Além de dominar a técnica, a gente precisa também ter controle da pressão aplicada no pincel. Então essa primeira asinha de baixo a gente começa com ela menor e depois vai fazendo as maiores para dar esse arredondado que a gente procura ali na asa. Na parte superior da borboleta a gente percebe que a ponta da asa sempre fica na extremidade da asa. Já na parte inferior, a gente deixa a pontinha no meio da asa. E é justamente isso que vai dar a sensação de movimento que a gente busca na nossa borboleta. Primeiro, então, eu fiz as asas mais finas e depois eu vim dando o preenchimento final. Indo pro corpinho da borboleta, eu sempre gosto de fazer ele lateralizado no nariz e sempre faço as anteninhas acima sem chegarem até o corpo. Repara que não são todos os lugares da borboleta que são contornados. Então, ali na região dos olhos, o corpo também não toca nas antenas. Toda essa liberdade que a gente tem de espaço sem o contorno nos dá uma sensação de fluidez. Como detalhe final, eu sempre gosto de fazer essas bolinhas brancas nas pontinhas da asa. E claro, o glitter que não pode faltar. Se tiver tempo e quiser dar mais enfeitada ainda, a gente pode ir para os pontos de luz. Os pontos de luz dão um detalhe final super interessante nas nossas pinturas e sempre que possível eu faço. Geralmente os pontos de luz também vêm acompanhados dessas bolinhas, então a gente pode colocar isso também ao redor das borboletas. Para fazer o ponto de luz não tem mistério. Primeiro a gente faz um pontinho e a partir dele puxa com suavidade para as extremidades. Precisa ter essa diferença de traço justamente para dar a sensação de que tá brilhando. Indo para o final desse tutorial, a gente vai fazer algumas considerações sobre a nossa borboleta. Começando então pela parte superior da asa, onde a gente percebe que todas as pontinhas estão apontando para cima. Reparem também que tanto a asa superior quanto a inferior terminam no mesmo espaço, então a gente tem essa sensação de fluidez e movimento. E lembra que a asa inferior não podia passar do nariz para não dar a sensação de caimento na nossa borboleta. Mesmo com o contorno, nossa pintura conseguiu ficar ali acima do nariz. Indo para a parte superior da asa, a gente percebe que também conseguiu usar ali o espaço de forma que não cobrisse toda a testa. Repara que entre uma asa e outra também tem um espaço para dar essa sensação de movimento. E esse efeito arredondado que a gente consegue nos dá essa sensação de fluidez e movimento, tanto na parte superior quanto na parte inferior. As anteninhas se entrelaçam, mas não grudam no corpinho, assim como o corpo não gruda na asa. Se a borboleta fosse ser feita dos dois lados, o conceito seria o mesmo, só que o corpo estaria no meio do nariz e não do lado. Então é isso, espero que tenha gostado. Beijo e até a próxima!